Estas são as palavras à igreja de Vista Alegre. O Senhor tem falado, já falou a Éfeso, e para Éfeso nos falou, já falou com Esmirna, e com Esmirna nos falou, e hoje à noite nós leremos a carta enviada da parte do Senhor Jesus, através do seu visionário, através do seu profeta, através do seu apóstolo João. João é aquele que andou com Jesus e que escreveu no seu evangelho, no evangelho de sua autoria, que ele era o discípulo amado. Ele conhecia Jesus de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. João era aquele que, após a morte de todos os apóstolos, Pedro, Paulo, Tiago, todos os outros, até Tomé, a história e a tradição da igreja vai dizer que ele andou até a Índia. Ali na Índia, ele pregou, plantou uma igreja, e um dia dentro de uma caverna, orando ao Senhor, alguns traiçoeiros inimigos subiram na caverna e jogaram lanças, e ali Tomé morreu num país distante na Índia. E após todos os outros apóstolos terem já morrido, João permaneceu vivo e fiel à palavra de Deus. E a tradição vai nos contar que João foi lançado pelo imperador Vespasiano num grande tonel de óleo fervendo, e ele foi colocado sobre aquele tonel para que ele pudesse morrer devido à sua fé. E a tradição da igreja vai contar que João sai daquele tonel, sai daquele grande barril de bronze com óleo fervendo, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. E a tradição da igreja vai dizer que então, no período do imperador Domiciano, João, devido à sua fé em Jesus, devido ao seu evangelho pregado, devido ao seu pastoreio na cidade de Éfeso, e ali da cidade de Éfeso ele pastoreava todas as demais igrejas da Ásia Menor, pastoreava todas essas igrejas que nós temos lido aqui no Apocalipse. João é novamente preso e é lançado numa ilha, a ilha conhecida como Patmos. Essa ilha é quase desértica. Durante o inverno é muito frio, durante o verão é muito quente. Ali há animais peçonhentos como muitas aranhas, escorpiões, e também havia uma prisão, onde muitos cristãos eram lançados para o esquecimento. E João é colocado na ilha de Patmos para ali ser esquecido. E quando todo mundo, e a tradição da história da igreja vai contar isso, quando tudo parecia contrário a João, e parecia que ele estava distante do continente, distante da sua igreja que ele pastoreava em Éfeso, distante de todas as igrejas que ele está escrevendo cartas, quando parecia que ele estava sozinho e abandonado numa ilha, o Senhor Jesus o visita e diz: João, escreve as coisas que eu vou falar com você. E ali naquela ilha, no meio de solidão e abandono, João tem grandes revelações. Essas revelações têm muito a ver com toda a tradição da apocalíptica judaica, com tudo aquilo que os judeus tinham de visão de final do mundo. João tem essa visão do apocalipse que os judeus tinham, mas agora ele reinterpreta todas as coisas. Os judeus esperavam que o Messias fosse estabelecer um reino aqui nessa terra, um reino político, o reino geográfico, e agora João, ele diz que Deus está assentado sobre o seu trono, Deus ainda governa sobre todas as coisas, Ele ainda é Senhor e Redentor, mas à direita de Deus existe um cordeiro que também se transforma em leão, um cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, e devido ao seu sacrifício, ele sustenta sobre o seu sacrifício toda a humanidade, e um dia ele veio como cordeiro, mas um dia ele voltará uma segunda vez, e na sua segunda vinda ele retornará como um leão, o leão da tribo de Judá, e há de julgar vivos e mortos, e há de dar o galardão para aqueles que permanecerem fiéis até o final. E João nessa ilha começa então a escrever a todas as igrejas. Primeiro ele escreve a igreja de Éfeso, era a igreja que ele pastoreava, era uma espécie de capital da Ásia Menor. Depois ele escreve a uma igreja muito pobre, de irmãos muito simples, mas que Jesus diz que aquela igreja era rica, que aquela igreja era poderosa, sobre ela não havia nenhuma exortação. Essa igreja era Esmirna. E nessa noite nós temos a terceira igreja, ou a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, ao anjo, o anjo é o mensageiro,
o anjo é o pregador, o anjo é o anunciador, o anjo é o que pastoreia, o que cuida. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Por que sempre em toda carta tenho essa introdução ao anjo? Porque todas essas cartas e todo o livro do Apocalipse foram escritos e enviados para as 7 igrejas. Então, uma igreja lia a carta dos outros. Então, há um direcionamento. Apesar de todas as 7 igrejas e todas as igrejas existentes lerem e receberem o Apocalipse, as igrejas sabiam qual era a mensagem para o seu individual, qual era a mensagem enviada diretamente. Alguns teólogos da tradição dispensacionalista, eles vão dizer que as 7 igrejas representam os 7 períodos da igreja durante a terra. Os 7 períodos onde a igreja viveu fases diferentes na terra, e esses teólogos dispensacionalistas dizem que nós estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. Há outros teólogos, e eu estou entre eles, que preferem dizer que não, que essas igrejas representam todas as igrejas em todos os tempos, porque todos nós vivemos entre nosso povo, em nosso meio, várias fases. Uma hora estamos de pé como a igreja de Esmina, resistindo a tentações. Outra hora somos fiéis à palavra de Deus, como a igreja de Éfeso. Mas às vezes também nos falta amor. Outra hora nos falta fidelidade. E nós somos essas 7 igrejas. Nós enfrentamos esses 7 desafios. Diz assim, ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renuncia a sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade de Pérgamo, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada de 2 gumes que sai da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja em Vista Alegre. Ao vencedor, darei do maná escondido na arca da aliança. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Cremos que essa é a Tua palavra. Por isso, ministra os nossos corações nessa noite. Fala-nos, assim como o Senhor falou à igreja de Pérgamo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A igreja de Pérgamo era uma igreja muito importante, ou melhor, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito importante. A cidade de Pérgamo era uma cidade muito culta, muito letrada. Ali havia uma grande biblioteca e daí surgiu o nome Pergaminho. Porque essa cidade, ela competia em busca de ciência e de conhecimento com uma grande cidade, que havia uma grande biblioteca nesse contexto bíblico, que era Alexandria, no Egito. Hoje Alexandria já não existe mais, ou pelo menos já não existe mais como na antiguidade. Mas com certeza você já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca, ou mais importante biblioteca da antiguidade. Só que em Alexandria e no Egito foi feitos os primeiros papiros. Só que esses papiros, eles foram melhorados, eles foram trabalhados na cidade de Pérgamo. E naquela cidade produzidos os primeiros pergaminhos. Os rolos que serviam como livros, através da pele de animal, e desses pergaminhos eram escritos os grandes livros, as grandes cartas, e enviadas a todos. Cidade de Pérgamo, a cidade da ciência, a cidade dos pergaminhos. E essa cidade também, ela fez uma aliança com Roma. É bom sempre lembrar, e nós estamos sempre frisando aqui, que Roma era o poder dominador desse tempo. Roma governava com mão forte, com uma poderosa espada. Guarde essa palavra, espada.
Roma guardava, protegia, lutava e dominava sobre todos os reinos com poderosa mão e com uma poderosa espada. Então, Pérgamo, pensando em fazer uma aliança com Roma, trouxe para a sua cidade algumas adorações. Trouxe para a sua cidade alguns acordos políticos religiosos. Entre esses acordos políticos e religiosos, ali naquela cidade foi colocado o primeiro e importantíssimo templo em adoração ao imperador romano. Então, antes mesmo de Vespasiano, passando também por Tito e Domiciano, o imperador desse período, ali na cidade de Pérgamo havia um importante templo de adoração ao imperador romano. E também havia nesse contexto, nessa cidade, um importante templo, um importante santuário que é tido como uma das 7 maravilhas da antiguidade. Nessa cidade havia um grande templo e um grande trono para Zeus. E Zeus tinha um trono nessa cidade, tinha um monumento. Alguns historiadores vão dizer que não somente existia um trono e um santuário para Zeus em Pérgamo, como também naquela cidade, alguns historiadores vão dizer que havia uma grande escultura de Zeus. Essa cidade era uma cidade científica e uma cidade idólatra. Ela se curvava aos deuses, entre outros deuses que havia nesse período. E o texto está dizendo que naquele tempo, Jesus enviou uma carta à cidade de Pérgamo. E Jesus vai falar algo que é muito interessante. O João vai colocar na boca de Jesus: eu sei, Pérgamo, aonde você habita. Você habita aonde está o santuário, aonde está o trono, não de Zeus, de Satanás. Porque Zeus e o imperador romano arrogavam para si, traziam para si, obrigavam toda a população a todos se curvarem e o adorar. O grande contexto aqui da carta do Apocalipse, ou do livro do Apocalipse, é que o imperador romano, ele dizia para si: eu sou César, todos precisam se curvar e me adorar. Todos precisavam se dobrar ao Império Romano. Todos precisavam cair diante do imperador romano e declarar que César era rei. É bom nós lembrarmos que ainda no período de Jesus, quando os discípulos e os judeus perguntaram se haveriam de pagar impostos ou não, Jesus pega uma dracma, Jesus pega uma moeda, e naquela dracma estava escrito Christos Césares. Christos Césares, que significa César o Cristo, César o Messias, porque César, desde antes de Cristo, já arrogava para si: eu sou Deus, eu sou Cristo, eu sou o enviado de Deus, eu mereço ser adorado. E as potestades, os espíritos do anticristo, os deuses do tempo presente, têm seus tronos, têm suas dominações, têm seus poderes. Ainda hoje, o espírito do anticristo está presente nos nossos dias. João vai dizer na sua primeira carta que o espírito do anticristo é aquilo que deturpa a mensagem do evangelho, é aquele que corrompe a mensagem do evangelho, é aquele que engana e mente sobre a mensagem do evangelho. E olha só o que o texto da carta de Pérgamo está dizendo: sei que alguns de vocês estão seguindo a mensagem de Balaão. Quem era Balaão, meu irmão? Quem era Balaão? Balaão foi um profeta do livro de Números. Depois anota aí, você que está anotando, livro de Números, capítulo 22 ao capítulo 25. Balaão era um profeta que foi pago, que foi convidado a profetizar contra Israel, que foi pago e foi convidado a profetizar e dizer que Israel não prosperaria, que Israel seria destruído. Só que Balaão, no momento em que ele quis profetizar contra Israel, Deus o deu um ultimato. E você bem conhece essa história. A Bíblia não diz que a mula falou. A Bíblia diz que um anjo pela boca da mula falou. Está lá em Números capítulo 22. Mas foi a mula que falou, né? De qualquer jeito ela falou. A Bíblia vai dizer, em Números capítulo 22, que quando Balaão se coloca a profetizar contra Israel, Deus o impede pelo anjo. Então Balaão, ele cria um estratagema, preste atenção nisso, acompanhe comigo. Balaão cria um estratagema, Números capítulo 25, abra sua Bíblia comigo. Números capítulo 25, versículo 1. Enquanto Israel estava em Sitim,
o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que convidavam a sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que Balaão ensinou para Israel, ou para corromper Israel, foi o seguinte: visto que Deus abençoou Israel, visto que a unção de Deus está sobre Israel, visto que o poder de Deus está sobre Israel, e eu não posso profetizar o contrário, eu vou fazer algo diferente. Eu vou infiltrar no meio deles, eu vou colocar no meio deles falsas doutrinas. Eu vou deturpar a verdade do Evangelho. Eu vou criar, pastor Vitor, mentiras e estratagemas. Já que eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, eu engano o povo de Israel. Já que o povo de Israel não vai se dobrar ao trono de Satanás, já que o povo de Israel, e agora a igreja, não vai se dobrar a Roma, já que eles sacrificavam até mesmo a sua vida para não se dobrar ao imperador romano e aos falsos deuses, vamos infiltrar no meio da igreja heresias, falsos profetas, falsos apóstolos. Paulo vai dizer na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, nos finais dos dias, eles terão mestres para si mesmos e começarão a ter comichão nos seus ouvidos e não aceitarão mais a verdade da palavra de Deus. Sabe quando a igreja começa a se dobrar ao espírito do anticristo? Sabe quando a igreja de Jesus começa a se render ao espírito de César, ao espírito das dominações romanas ou das dominações espirituais do mal que luta contra a igreja? Não é quando alguém coloca uma imagem de um outro Deus aqui e fala assim, se dobra. O crente fala, não me dobrarei. É quando a verdade da palavra de Deus começa a ser deturpada. A gente começa a fazer concessão aqui, começa a aceitar outra coisa ali, começa a falar que isso tudo bem, e daqui a pouco a gente tem um outro evangelho sendo pregado por aí. Doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. E olha que interessante, a doutrina de Balaão, preste atenção nisso, sempre está associada a um culto, a uma adoração. Quando Balaão perverte a verdade, eles começam a se prostituir, imoralidade, sexualidade, e junto com a sexualidade, com a imoralidade, eles começam a se curvar perante os outros deuses. A igreja, irmãos, que cai em pecado, uma igreja que se desvia da sã verdade, da sã doutrina, e que se corrompe a outros deuses, não é uma igreja que de uma hora para outra dobra os seus joelhos. Não é uma igreja que de uma hora para outra se curva perante os outros deuses. Primeiro ela começa a fazer concessões. Primeiro ela começa a aceitar uma deturpação da doutrina ali. Depois ela diz que um versículo não é bem assim. Daqui a pouco ela começa a aceitar as imoralidades sexuais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, todo pecado, irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A gente tem um jargão, alguém me ajuda aqui abrindo essa água para mim. A gente tem um jargão que diz que todo pecado é igual, né? A gente sempre fala isso, né? Não existe pecadinho nem pecadão. A gente não fala isso, irmãos? Então abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Obrigado, Márcia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 18. 1 Coríntios 6, 18. Acompanhe comigo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então existem pecados diferentes. O texto da palavra de Deus está dizendo que há pecados diferentes. Todo pecado é fora do corpo. A imoralidade sexual corrompe o templo, corrompe a essência, corrompe a identidade, mancha quem nós somos. O texto de Tiago vai dizer, vocês têm o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo tem ciúme de vocês.
Então, a primeira coisa que uma igreja que se corrompe, e o Espírito Santo está falando na Pérgamo, pare de fazer concessões, que a concessão de Balaão leva à doutrina dos nicolaítas, e quem estava aqui domingo passado ouviu que nós falamos sobre os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita que se infiltrava nas igrejas, que dizia assim: olha, está tudo bem você participar dos banquetes do rei. Está tudo bem você se deitar com as mulheres do Império Romano. Está tudo bem você não viver em santidade. Você pode ser cristão, você pode seguir o Evangelho e viver em imoralidade sexual. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Então, a primeira coisa, a gente faz concessões na palavra. A segunda coisa, a gente perverte, corrompe o corpo, a essência, quem nós somos. E o texto está falando, não sou eu, que todo pecado é fora do corpo, e quando a gente comete pecados de imoralidade sexual, a gente começa a corromper aquilo dentro de nós. Começa a trazer pecados para dentro de nós, e nós somos santuários do Espírito Santo. E a terceira concessão que Balaão vai fazer, a primeira é deturpar a verdade, a segunda é a imoralidade sexual, a terceira é aquela que a gente pensou que nunca ia fazer, que é se dobrar diante de outros deuses. E aí a gente pensa que os outros deuses serão Zeus ou César. Às vezes, o outro Deus é o desejo da carnalidade que arde dentro de nós. O outro Deus são as nossas vontades, o nosso ego, o nosso eu, são outros deuses. Só que nem tudo é notícia ruim, gente. O texto está dizendo para mim e para você, preste atenção nisso. Versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. O texto está dizendo, e João vai colocar na sua carta, o nome de um mártir que morreu. Antipas é o seu nome. E a tradição da igreja que vai dizer, Vitor, não tem na Bíblia, mas a tradição da igreja vai dizer que Antipas foi um pastor que o apóstolo João deixou em Pérgamo. Antipas era um senhor de idade que João deixou para pastorear a igreja de Pérgamo. E devido a ele resistir aos deuses, resistir à imoralidade, resistir e se curvar ao trono de Satanás, às dominações do Império Romano, ele foi pego, colocado em um touro de bronze. E a tortura foi da seguinte forma, segundo a tradição da igreja. Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze. Esse touro foi colocado tochas de fogo embaixo dele, e ele foi amarrado com água lá dentro desse touro, para que enquanto o fogo aquecia o touro de bronze, a água começasse a ferver e ele fosse cozinhado vivo dentro daquele touro. E aquele touro tinha bocas que ecoava como trombeta, para que quem estivesse sendo castigado ali dentro, a sua voz, o seu grito, o seu desespero ecoasse por toda a cidade. Esse é o relato da tradição da igreja sobre a morte de Antipas. Porque Antipas, como um pastor em Pérgamo, não se dobrou à imoralidade, não se dobrou a falsas doutrinas, não corrompeu a verdade do Evangelho. E o texto está dizendo para mim e para você, nessa noite, igreja de Pérgamo em Vista Alegre, eu sei que vocês sofrem aflições, eu sei que há no meio de vocês pessoas que sofrem coisas terríveis. Eu sei que no meio de vocês há pessoas que são perseguidas por amor ao Evangelho, mas eu tenho uma notícia para você: não se dobre ao trono de Satanás. Não permita que a dominação do tempo presente, a corrupção da sã doutrina, os evangelhos que são pregados por aí, corrompa a verdade do Evangelho de Jesus no seu coração. Se Deus está nos falando algo nessa noite, igreja, é que a igreja de Pérgamo, e é o texto da palavra que Jesus está dizendo: tenho, porém, contra ti uma coisa. Talvez Jesus fale para a igreja do Brasil hoje, talvez Jesus fale para a igreja do mundo hoje: tenho, porém, contra ti uma coisa: você anda fazendo concessões demais para se aliançar a Roma, em nome de ganhar poder terreno, em nome de ganhar poder do Estado, em nome de fazer alianças com políticos. Nós estamos fazendo concessões, deturpando a verdade do Evangelho, porque nós estamos abraçando ideologias, porque nós estamos fazendo concessões para imoralidades sexuais, porque nós estamos abraçando aquilo que a Bíblia diz que é pecado, aquilo que a Bíblia diz que é erro. E Jesus nos alerta nessa noite:
alguns de vocês vão até morrer pela causa do Evangelho, mas vocês precisam permanecer fiel e não se dobrar ao trono do diabo que está no meio das cidades, ao trono de Satanás. Satanás habita no meio de vocês. Isso não era, irmãos. E aí a gente pode cair na deturpação de pensar que o trono do diabo estava dentro da igreja. Não, o trono estava nas cidades. Preste atenção nisso. O espírito do anticristo é o espírito que luta contra a igreja. O espírito do anticristo é o espírito que influencia as potestades, que influencia os governos. É aquele, como o imperador romano, que diz para si: me adorem, e abandonam o evangelho. Esse é o espírito do anticristo, esse é o trono de Satanás. E talvez, enquanto eu estou pregando essa mensagem aqui, você esteja associando quais são os tronos de Satanás que nós temos no nosso tempo. Homens, pastores que querem dizer para si: eu sou poderoso, eu estou acima do bem e do mal. Homens que na sua vida, no seu cotidiano, nas suas influências, nos seus poderes, vivem como se não existisse Deus. Homens que desejariam, se tivessem nos dias atuais tronos nas cidades, esses homens sentariam nesses tronos e governariam com mão de ferro contra os povos. Só que apesar deles, e apesar do culto que é dado a esses homens, aos seus orgulhos, às suas vaidades, aos seus desejos, ao espírito do anticristo, existe uma igreja, a igreja de Pérgamo, que ela permanece fiel. Jesus está dizendo: eu conheço você e sei que você tem permanecido fiel. Quem é a igreja de Pérgamo? Ou qual é a igreja de Pérgamo? Qual é a igreja que permanece fiel? É aquela igreja que, apesar do trono de Satanás, apesar do Satanás dizer: me adore, se curva, se corrompa, se inclina às imoralidades, faça as concessões, essa igreja que permanece fiel é a igreja que está apegada ao Evangelho, que não abre mão da palavra de Deus, que não negocia as verdades essenciais, que diz que pecado é pecado e que a verdade é a verdade, e que ainda morra, seja um Marte, como Antipas, vai morrer grudado, agarrado no Evangelho de Jesus, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e que finalmente, não no trono de Satanás, mas no trono verdadeiro, aquele que era, aquele que é, o que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verdadeiro trono está ocupado. Ele vai se levantar e vai governar de eternidade a eternidade. É Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que o espírito do anticristo deseja ser adorado. É por isso que o espírito do anticristo deseja corromper as mentes, deseja corromper a sociedade, porque ele sabe que o trono dele só pode ser um trono de Satanás. Não é o trono de eternidade a eternidade, não é o trono, como diz o texto da palavra de Deus em Salmos, que está fincado em justiça e em juízo. Mas o trono de Deus é um trono de misericórdia, é um trono de graça, é um trono de justiça, é um trono de juízo. E eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Pode parecer que as dominações dos anticristos estejam ocupando os tronos desse tempo presente, mas o verdadeiro trono está ocupado, e ele é ocupado pelo nosso Senhor e pelo seu Cristo, pelo Cordeiro de Deus. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o domínio sobre a sua igreja. Ele não perdeu a autoridade sobre o seu povo. E são os espíritos do anticristo que agem como se não tivesse Deus. Ainda no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei... meu irmão. Meus irmãos, eu falei domingo passado aqui, deixa eu falar algo com vocês aqui, só está conversando a gente, né? Eu não sei vocês, mas se Jesus me ameaça, pastor, se Jesus fala assim: ou você se arrepende, ou então eu virei até você. Eu não sei você, mas eu já estava de joelho na hora, chorando. Eu falei: ferrou para mim, agarrou aqui o negócio. Jesus vira para Pérgamo, e talvez ele esteja falando conosco nessa noite. Ele vira assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que eu falei de Roma? Roma dominava os povos com a espada. Só que o texto vai dizer
em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Jesus está falando que apesar de Roma ter uma espada, apesar de Roma ter um domínio, apesar dos espíritos do anticristo pela espada matar até mesmo Antipas, a verdadeira espada é a palavra de Jesus Cristo. O verdadeiro poder, a verdadeira autoridade é a espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus. Sabe o que significa uma espada de 2 gumes? É que ela vai cortando e ela volta cortando. Como o texto diz, ela é afiada o suficiente para dividir entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Sabe o que o texto está dizendo? Eu tenho uma palavra para confortar o teu coração nessa noite. Você que ama a palavra de Deus, você que ama o Evangelho de Jesus, pode as espadas do tempo presente lutar contra a igreja? Pode os domínios do tempo presente ou os espíritos do anticristo lutar contra a verdadeira espada do Evangelho de Jesus? Mas naquele dia, quando Jesus abrir a sua boca e enviar a sua palavra verdadeira e fiel, como diz ele mesmo, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais há de passar. Podem homens deturpar essa verdade, podem homens corromper essa verdade. Durante a história da humanidade, muitos homens, ou melhor, durante os 2 últimos milênios, muitos homens tentaram apagar essa palavra. Muitos homens disseram que a Bíblia seria esquecida, que a Bíblia era coisa de incultos, que a Bíblia era coisa de ignorantes, mas eu não sei você, uma coisa eu tenho crido e eu creio que no final de tudo, Jesus Cristo, quando retornar, abrirá a sua boca e a sua palavra sairá novamente e nós veremos, todos nós veremos como a palavra de Deus permanece fiel, como a palavra de Deus é a verdadeira força, como as escrituras é o verdadeiro domínio. Tudo que o homem tem para dominar o outro é a sua palavra, você sabia disso? Tudo que os homens fazem, os espíritos do anticristo, é dominar através das palavras. Pela palavra nós matamos, pela palavra nós trazemos a vida, pela palavra nós abençoamos, pela palavra nós amaldiçoamos. Tiago vai escrever isso na sua carta. Como pode um homem falar coisas boas ou coisas ruins? Como pode de uma mesma nascente sair água doce e sair água salgada? Água salgada, por quê? Porque pela palavra nós temos autoridade. E a Bíblia está dizendo que no final dos tempos, e aqui é uma palavra de esperança para a igreja, aqui é uma palavra de esperança para nós nessa noite. Podem os homens falar o que for, quase que não sai, né? Pode os homens quererem falar o que quiser. Pode os homens dar a notícia que eles quiserem. Podem os homens falar que até mesmo o evangelho está proibido. Ouça isso, que isso é uma palavra de esperança para o teu coração e para o meu. É a revelação de Apocalipse. É o que o texto de Pérgamo está nos dizendo. Muitos falam, muitos dizem, outros pensam ter autoridade nas suas palavras, mas no final dos tempos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a palavra que permanecerá fiel do início ao fim, a palavra que não vai mudar, a palavra que não vai falhar, a palavra que não voltará atrás, a palavra que apesar de céus e terras passar, ela vai permanecer fiel, é a espada de 2 gumes que sai da boca de Jesus Cristo. Por isso eu tenho uma notícia de esperança para você nessa noite. Se apegue à palavra de Deus, se apegue às boas novas do Evangelho, se apegue àquilo que sai da boca de Jesus, porque ela é uma espada afiada, ela vai cortando e ela volta cortando, ela divide alma e espírito, ela divide todas as nossas realidades, e ela, olha o que Hebreus capítulo 4 versículo 12 está dizendo, ela sonda as nossas intenções e penetra até o nosso coração. Pode o homem falar muitas coisas, podem os homens mentir de muitas maneiras, porque por palavras os homens mentem, os homens enganam, os homens manipulam, os homens destroem nações, perseguem povos e mais povos, mas aquela palavra verdadeira e fiel, no final dos tempos, sairá da boca de Jesus e vai julgar todos os corações de toda a humanidade. Essa é a esperança da igreja. É isso que o texto está dizendo para nós. A minha palavra, a minha espada vai sair da minha boca. E aí, meus irmãos, não tem espada de império romano que resista à palavra de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Olha o que o texto está dizendo para nós.
Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, que nele está escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Irmãos, ainda não caminhando para a parte final, mas chegando aos últimos tópicos, o texto está dizendo, na carta de Pérgamo, que ao vencedor, aquele que resiste até o final, aquele que permanece fiel, e preste atenção aqui, não se distrai agora, aquele que resiste às dominações de Satanás. Preste atenção nisso. Satanás significa, aprenda comigo isso, Satanás significa impedidor, adversário, não é isso, pastor? Adversário. Satanás significa, a palavra Satanás significa adversário. Adversário é todo aquele que luta contra o Espírito de Cristo, todos os anticristos. A igreja que permanece fiel apesar dos seus adversários. Estão entendendo? A igreja que permanece sustentada pela espada da boca de Jesus, pela palavra de Deus, é uma igreja vencedora. O texto está dizendo que ao que vencer, ele vai dar de um elemento, dos 3 elementos que estão escondidos na Arca da Aliança. Olha como é importante você conhecer o Gênesis para entender o Apocalipse. Olha como é importante você entender o Êxodo para você entender o Apocalipse. Haviam 3 coisas que foram guardadas na Arca da Aliança. Na aliança onde manifestava a presença de Deus. A primeira, a vara de Arão que floresceu. A segunda, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E o terceiro, o maná que caiu do céu. Só que desde que o templo de Jerusalém foi destruído, por quem que o templo de Jerusalém foi destruído? Pelo Império Romano. No ano 70, e foi profetizado por Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, o Império Romano invade Jerusalém e destrói o segundo, naquele período já 3º templo. E tudo que nós temos até os dias atuais é o muro externo ocidental, que é conhecido hoje como Muro das Lamentações. O Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu tudo e a Arca da Aliança se perdeu. Até os dias atuais, alguns dizem que tem essa Arca da Aliança, mas ninguém nunca mais achou a aliança, o pacto de Deus com a humanidade. Só que Jesus está falando para mim e para você nessa noite, que aquele que permanecer fiel, que aquele que se apegar ao Evangelho naquele dia, ele vai dar daquele maná da presença de Deus. Ele vai dar daquele maná que está escondido na Arca da Aliança. Homens até hoje buscam no mundo todo saber onde está a Arca da Aliança. Onde está a aliança de Deus com os homens? Onde está a presença de Deus? Só que Jesus está dizendo, e preste atenção nisso que eu já estou terminando. Muitos estão buscando a Arca da Aliança por causa do seu ouro. Eu preciso que você se atente nisso com o teu coração nessa noite. Muitos estão buscando a Arca da Aliança por causa do seu ouro. Outros buscam a Arca da Aliança por causa da presença de Deus. Outros por curiosidade ou por arqueologia, história. Só que o texto está dizendo que a igreja não vai precisar procurar a arca, porque naquele dia, aos vencedores, eles já estarão na presença de Deus, eles já estarão diante do trono de Deus, e à direita de Deus estará o seu cordeiro, e naquela mesa, na mesa do cordeiro, estarão Abraão, Isaque e Jacó, e não mais como alguém que procura loucamente por uma arca, mas diante da presença de Deus, ele vai tirar o maná. O maná é a fidelidade, é o alimento, é a provisão eterna de Deus, é o último banquete celestial, e sentado com Abraão, Isaque e Jacó, nós comeremos na mesa de Deus, nós comeremos diante da sala do trono, nós comeremos o último pão da comunhão, o pão do cordeiro. Ouça isso, não se distraia. O pão do cordeiro que foi imolado. O texto do Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E naquela última ceia, irmãos, não mais no primeiro domingo, como nós fazemos. Não mais uma vez no mês, e algumas igrejas fazem até todo domingo. Mas naquele dia, quando Jesus voltar, eu e você, e eu quero te encontrar lá, eu e você estaremos assentados numa mesa. E o Cordeiro vai chegar para nos dar da sua comunhão. Sabe o que significa? Que naquele dia nós receberemos do maná de Deus. Que naquele dia nós receberemos de uma comunhão eterna. Naquele dia,
tudo que era transitório, tudo que era passageiro, tudo que era momentâneo vai acabar, e nós nos assentaremos numa mesa de comunhão eterna. Ali não haverá mais dolo, ali não haverá mais comunhão. E aí o texto diz que ao vencedor, ele vai dar uma pedrinha branca. Deixa eu te dar uma notícia, você sabe o que significa essa pedrinha branca? Quem quer saber aqui o que significa essa pedrinha branca? Quer saber, Dimar? Você também quer saber, meu irmão, o que significa essa pedrinha? Já se perguntou? Eu li, foi comentário, e ninguém tem essa conclusão. A única certeza que nós temos é que algumas coisas são mistérios que só serão reveladas na glória. Eu não sei o que é essa pedrinha branca. Uns dizem, pastor, que é uma pedra de absolvição de um juízo. Outros dizem que é uma coroa de recompensa para aqueles que competiam nas maratonas. Outros dizem que é algum tipo de recompensa de um novo nome. Mas ninguém tem uma definição certa, sabe por quê? Porque eu e você só vamos saber o que está escrito naquela pedra quando nós chegarmos na glória. Nós não temos essa resposta aqui. A resposta que nós temos para hoje é a seguinte: igreja de Pérgamo, preste atenção em algo, igreja de Pérgamo. Satanás tem tentado dobrar vocês. O trono de Satanás, o espírito do anticristo, está no meio das cidades, dobrando mentes e corações. Imoralidade, espírito de Balaão, deturpação da verdade. E muitos têm se dobrado, se rendido aos espíritos do anticristo. Mas Jesus conhece até os mártires que tem no nosso meio. E Ele diz nessa noite para mim e para você: se vocês permanecerem fiéis à minha verdade, se vocês permanecerem fiéis à minha palavra, naquele dia eu vou dar do maná, eu vou dar da comunhão eterna para vocês. E lá não haverá mais fome, porque nós comeremos da mesa dado pelo Cordeiro de Deus. E aquele pão, aquele maná, aquela provisão vai nos saciar eternamente. Não haverá mais necessidades, não haverá mais busca por vanglória, não haverão mais tronos, dominações, Satanás, impedidores, adversários que lutam contra a igreja, porque a igreja haverá vencido, tudo haverá passado, tudo vai ter passado, e nós receberemos uma nova pedra, uma pedra de recompensa, com um novo nome. Eu não tenho uma resposta para ti nessa noite, do que significa essa pedra, mas eu tenho uma notícia para te dar. Se nós permanecermos fiéis, como nosso irmão Antipas, como nosso irmão João, como Abraão, Isaac e Jacó, naquele dia, eu e você receberemos essa pedra. Eu e você estaremos à mesa, eu e você estaremos salvos, e lá não haverá mais dominações, lá não haverão mais potestades, lá não haverão mais espíritos do anticristo, lá não haverão mais Satanás, espíritos enganadores, porque as antigas coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a notícia do Evangelho para nós, essa é a esperança para nós. O trono de Satanás tem lutado contra a igreja, mas Deus ainda domina sentado sobre o trono. Fique de pé no seu lugar.